Começa com um dos mais quentes, que é corrupção. O Brasil perdeu 2 pontos e caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção em 2023. É o que aponta dados da entidade Transparência Internacional, divulgados na última semana. Segundo o relatório, o país alcançou 36 pontos e ficou na 104ª colocação entre os 180 países avaliados, o que representa um desempenho ruim e coloca a nação abaixo da média global de 43 pontos. Além disso, o Brasil também está abaixo da média regional para os países da América e também para os países do BRICS. O resultado de 2023 é o segundo pior desde 2012. Em 2018 e 2019, durante o governo Michel Temer, o Brasil teve o seu pior desempenho com 35 pontos. Corrupção. Mano Ferreira, o que acontece no Brasil para a gente perder 10 posições nesse ranking em comparação com países do mundo todo, ficando atrás dos países da América Latina e dos países do BRICS? Maninho. Boa tarde, Nelsinho. Boa tarde aos colegas. Boa tarde à nossa audiência. Olha, eu diria que 2 coisas. Primeiro, o aumento da consciência sobre o problema da corrupção no Brasil. Porque quando a gente olha numa perspectiva mais histórica, o Brasil sempre foi um país marcado pelo patrimonialismo, ou seja, a mistura do público com o privado, o comportamento daqueles que ocupam o poder público como se fosse tudo o quintal da própria casa, o que é receita fácil e certa para a corrupção. Com a Operação Lava Jato, isso que estava ali no subterrâneo da política ficou exposto a céu aberto para todo brasileiro. E depois o que a gente viu, um enfraquecimento, uma sensação de que tudo aquilo que foi descortinado pela Lava Jato teve como resultado a pizza, aquela famosa pizza a lenha, assim, com aquele gostinho de... Porque hoje em dia o que está acontecendo? As empresas que assumiram a corrupção estão voltando atrás nos acordos de leniência com a própria justiça. Não precisa mais pagar a multa. Daqui a pouco a sensação do cidadão é que a gente vai ter que ressarcir por danos morais as empresas que assumiram, que roubaram o Brasil. E para completar, de um ponto de vista político, a gente não tem como não falar do fato de que hoje temos um presidente da República que olha para a Operação Lava Jato, que trouxe tudo aquilo à tona, e diz que tudo não passou de uma farsa tramada pela CIA e pelos Estados Unidos, ou seja, é um escárnio. Então, quando a gente olha isso de forma mais sistêmica, temos, em resumo, um país com uma cultura patrimonialista onde a corrupção está entranhada, um sistema de justiça que não se mostra capaz de punir os corruptos e um sistema político que coloca tudo isso com normalidade, como se falar dos casos fosse estar a serviço dos Estados Unidos. Ô Diogão, você acha que essa questão envolvendo percepção da corrupção está ligada com o sentimento de impunidade da sociedade? Acho que está muito ligado com o sentimento de impunidade, talvez o sentimento mais forte, na realidade. Agora, o que me chama muito a atenção aqui, assim, é que eu vejo, não é que o Brasil caiu 10 posições. De 0 a 100, ele estava com nota 38, agora foi nota 36. É quase a mesma coisa. A melhor nota que o Brasil já teve foi 43, ou seja, nunca passou de ano. A minha leitura é que o brasileiro comum nunca acreditou no combate à corrupção. Ele já dá a corrupção no Brasil como favas contadas. Isso aqui, ele tem a sensação de que ele não vai resolver e, infelizmente, é possível que ele tenha razão. Então a gente vai conviver com essa desesperança do brasileiro com relação a isso. Tanto é que a gente vê que nas eleições o eleitor não costuma colocar corrupção como primeiro, segundo ou terceira item de decisão para escolher o seu candidato. Ô Aninha, e como que você enxerga essa questão se o Brasil cai no ranking de percepção da corrupção e se atualmente a gente não tem muitas operações envolvendo políticos, grandes políticos com crimes envolvendo corrupção, né? A gente não vê mais muitos políticos importantes sendo presos por isso, por exemplo. Você acha que está meio que caindo numa situação de conformismo do cidadão? Exatamente. Eu acho que, como o Diogo bem falou, o número objetivo não se alterou muito da última vez. Mas eu acho que existe uma descrença tão grande que as pessoas até já sabe quando você já acorda fracassado ali? Não é que não percebe, é que tanto faz perceber ou não, tipo isso? Não, e isso é algo muito histórico. Porque se a gente lembrar aqui em São Paulo, na época do Maluf, era o rouba, mas faz. As pessoas, elas já partem da premissa que existe corrupção. Só que agora, talvez
pela era da informação, pela velocidade das coisas. Hoje a gente tem muito mais conhecimento das coisas que acontecem, até por conta da Operação Lava Jato, que escancarou um cenário que todo mundo sabia que existia, mas não tinha tantas provas. É exatamente isso. Olha, roubou, aconteceu tudo que aconteceu, já está trabalhando de novo, já está pegando contrato público de novo, já não vai precisar mais pagar a multa. Se torna irrelevante porque a gente já parte dessa premissa para qualquer coisa. Ô Diego, mas esse ranking, esse relatório traz alguns números que dão base à conclusão, né? E aí do atual modelo de gestão brasileiro. E como que você vê aí os números que levaram a esse resultado do Brasil? Exatamente, Koba. O ranking é de percepção, então isso pode deixar aquela impressão de que é algo relacionado somente ao sentimento das pessoas quando questionadas. Mas o relatório final, que colocou o Brasil essas 10 posições abaixo no ranking, ele trouxe elementos objetivos do porquê o Brasil perdeu essas posições. Então, lá diz que a imparcialidade do nosso judiciário está comprometida, em razão da indicação do presidente Lula, do seu advogado pessoal para a Suprema Corte. Diz que a utilização de emendas parlamentares para conquista de uma base junto ao Congresso Nacional está sendo feita de uma forma desarrazoada. Temos um volume agora para esse ano de quase 60 bilhões de reais para emendas parlamentares. E nós temos também a questão do loteamento das empresas estatais. Nós sabemos que tem dezenas, acho centenas, se duvidar, de empresas estatais ineficientes que são mantidas pelo governo simplesmente para servir como cabide de emprego. Não estou dizendo que é algo inerente a esse governo. O Diogo trouxe uma informação aqui que é extremamente relevante. O Brasil perdeu só 2 pontos e o atual governo não inventou todos esses problemas que fundamentam esse relatório. São problemas endêmicos do Brasil, né? Já estava ruim, né? Já estava ruim, exatamente. Só piorou. E o que nós temos que fazer agora, o brasileiro, os nossos representantes devem se debruçar em formas a gente reverter esse quadro. Eu acho que é esse o grande debate agora que nós temos que travar. Vai, ô senhor, você que é um cara experimentado, um cara que conhece a máquina pública, vista do lado de dentro, como que resolve para daqui a pouco a gente recuperar posições desse ranking? Koba, eu vou te falar, pior que esses números, só os números do meu time, o Corinthians. O negócio tá triste. Aliás, saudações são paulinas aí pra todos os corintianos do nosso... Não tá ruim assim não, Wilson. O meu time nem número tem, tá sério aí. O Brasil ainda tá com 36. Não, mas falando brincadeiras à parte, a gente tem falado da percepção da corrupção, né? Eu destaquei aqui, peguei o relatório da CGU, 2020, 96 operações da Polícia Federal, 2021, 64, 22, 45 e 2023, 36 operações. Então não é só a percepção. As operações de combate, principalmente a gente está falando de Polícia Federal, principalmente ela não faz só operações contra a corrupção, né? Faz pedofilia, faz de tudo. Mas as operações que muitas vezes trazem aquele sentimento de combate à corrupção, porque vai alguém preso, pega um cara de colarinho branco mais graúdo, as operações diminuíram ao longo dos anos. E esse sentimento de corrupção de um país que já tem aquela pecha de país do jeitinho, realmente as operações... Que tudo acaba em pizza, como falou o Mano. Tudo acaba em pizza, só vem colaborar com esse sentimento. Porque é o que a gente fala, e o Diogo falou do 43. Nós nunca tivemos na média, nem na média a gente teve. A gente não conseguiu, não é o número de... É muito alto, é 46. A média é 43 a média. 43 a média. Nem a média a gente tá conseguindo atingir. E vou ressaltar também uma coisa que é importante aqui, que muitos se falam também, eu falei, diminuiu a operação, fica parecendo que é coisa atual desse governo, né? E não é. Esse resultado é por conta do governo passado, principalmente sobre aquele combate que o próprio presidente teve com o Supremo, com o Judiciário, porque o Alessandro vai falar melhor que eu, mas uma das percepções que você calcula os números é a questão do judiciário. Quando você diminui o poder do judiciário ou diminui o judiciário, os números de corrupção também aumentam o número de percepção de corrupção e diminui o número, e fomos para 36. Ô Alessandro Azzone, como bom italiano aí, fala pra gente, o Brasil é o novo país da pizza, é isso?
No relatório ele foi um pouco para trás, né? Então ele fez uma análise ele não chegou a fechar 23, ele fechou 22. Então pega praticamente a questão, vai pegar as análises do que aconteceu no governo Bolsonaro. Então ele analisou que houve 3 quebras principais. A questão do judiciário, né? A questão de justiça, né? A questão política e a social. Que houve um São 3 colunas, né? A quebra desses 3 pilares aconteceu no Brasil. Como se fosse um desmonte. Foi um desmonte. E nesse desmonte, conforme o relatório coloca, o relatório, tá, gente? Não é a minha percepção, é o que está no relatório. O relatório coloca que a questão da nomeação pelo presidente Bolsonaro na CGU para desativar a questão das fiscalizações, depois da questão até do Aras para desarticular as operações da Lava Jato para que os seus filhos fossem protegidos, e a questão praticamente tirando a questão da proatividade e da independência da Polícia Federal, também foi um dos pilares da quebra de justiça. No social ele coloca realmente a questão de desativação de projetos sociais, né, que foram colocados, que na minha parte eu sou contra, porque eu vi praticamente o que tinha dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social no governo Bolsonaro, e tinha muitas ações que não eram divulgadas. Então foram esses 3 pilares, né? Então a questão que coloca, então assim, de colocar como percepção e você começar a analisar isso, eles colocam que essa gestão atual, política, eles colocam, a política eles colocam a questão da formação de base do Centrão e a força que o Centrão assumiu dentro do governo Bolsonaro e seguiu para o governo de agora. Fisiologismo, né, Ale? Exatamente. Então, e fala-se até que essa situação de o próximo governo, que seria do governo Lula, ele vai ter uma dificuldade muito grande de desmontar, como nós já estamos vendo na questão política, não consegue se desmontar o Centrão. E essa é a situação que foi colocada. O Diogão pediu, mas antes de ser italiano, pizza é com ou sem ketchup? Só pra saber. Contra, sem. A controvérsia. A controvérsia. O anterior é com ketchup. Valeu, Diogão. Agora, a Ana trouxe o slogan do Maluf, o Rouba Mais Faz, mas na verdade, Ana, esse slogan não foi do Maluf, ele é da década de 50, Adhemar de Barros. Os seus opositores resolveram dizer que ele dizia que fazia, mas roubava muito. E acabou virando praticamente o slogan de campanha. Adhemar, rouba mais faz. E ele se elegeu governador de São Paulo com esse slogan. Mas você sabe, posso? Claro. Eu acho que tem uma questão que, enquanto vocês falavam, me veio muito forte, que diz um pouco a respeito do que a gente está conversando aqui do Rouba Mais Faz. A situação social hoje, ela é tão ruim, os reflexos e as consequências desses anos todos de corrupção desmedida são tão práticos hoje em dia para a sociedade, que existe essa percepção ainda maior de que tem algo muito errado nos prejudicando. E aí, o que me chama a atenção, por outro lado, é que durante um certo tempo, a gente via aí uma mobilização muito grande contra a corrupção. Na época da Lava Jato, a tal das 10 medidas, as pessoas iam para as ruas. E parece que todo mundo ficou tão frustrado com o resultado dessa operação que simplesmente agora já deixaram pra lá. Então vai ter mesmo, paciência aí. Mas eu vejo esse desânimo até como algo natural, né? Aquele desânimo de quem luta, quem vai lá, quem faz, quem vai atrás e vê, como a gente colocou aqui, o resultado ser uma grande pizza. Você falou a respeito da percepção vinda do governo Bolsonaro, Zoni. Vamos lembrar também da célebre frase do ex-presidente, que ele disse que acabou com a Operação Lava Jato porque não existia mais corrupção no governo federal. Então, e nós sabemos que não importa qual seja o governo, a corrupção é algo inerente ao ser humano, sempre vai existir. Eu acho que o nosso problema é justamente que hoje não tem mais o rouba mais faz, é o rouba e não faz. Não tem uma entrega após todos esses escândalos de corrupção, nós não vemos uma contrapartida à sociedade. Tanto que se você colocar a questão de pesquisa sobre corrupção, a corrupção no privado é muito maior do que o estatal. O que é a corrupção no privado? Aquela ingerência para você comprar o cara de compras para entrar numa empresa, a questão quando você é parado por um guarda e você tá com a sua carteira vencida, você vai lá e tenta falar com o guarda para ele não te multar. Então, paga a fiscalização. Paga a fiscalização da prefeitura porque você não tirou as suas licenças. Então, a corrupção no privado, ela é 10 ou até 20 vezes maior do que
no setor público. Só que o setor público, por ser dinheiro público, chama mais atenção. Ô, mano, como é que você conjuga esses números que a gente está repercutindo aqui com uma crescente que a gente viu no Brasil nos últimos 10 anos, a partir das manifestações de 2013, com um sentimento apolítico, assim, desconfiança dos eleitos, né? A chamada crise de representatividade. Você acha que tem alguma correlação? Acho que sim, tem uma crise de confiança muito grande. Eu diria, Koba, que mais do que o valor de propina das alíquotas pagas para corrupção, o maior prejuízo que a corrupção gera é na distorção de prioridades do poder público. E isso é acompanhado do sentimento de que os políticos estão tomando decisões não com base no interesse de seus representados, mas com base no interesse de alguma articulação, de alguma tramóia, de algum acordo para beneficiar alguém que está pagando uma coisa por fora. Então a ideia de que o orçamento público está capturado por grupos de interesse acaba distorcendo completamente o funcionamento da política e aumenta esse sentimento de que, afinal de contas, para que serve a política se o interesse público não está sendo contemplado nas políticas públicas? Se elas estão muito mais servindo para atender o interesse de alguém que apoia na campanha, de alguém que paga uma propina por fora, alguma coisa desse tipo. Então eu diria que os dois sentimentos estão ligados. Quanto maior a sensação de corrupção, menor a sensação de que a política é legítima. Mas a gente também está falando, fazendo análise de sentimento, mas a gente está discutindo em cima de algo consistente, né? Porque, igual o Alessandro falou, existe um relatório, não um sentimento, um relatório consistente, com pilares que identificam não só o Brasil, mas diversos países, né? Estamos em 106, deve ter quanto? 120, 130 nesse relatório? Que tem uma série histórica, né? Então isso, ajuda tanto a pensar a percepção dentro do Brasil, como na comparação com outros Que a países. gente está falando de sentimento, a gente não sabe se a população tem mesmo esse sentimento que a corrupção aumentou. O que a gente tem é que o relatório identificou que pilares importantes foram rompidos e isso aumentou a nossa capacidade, ou aumentou a nossa, nossa capacidade de corrupção, que deveria ser menor, e hoje, por conta dos pilares que foram interrompidos, ela acabou subindo. E acho também, tem uma coisa que aí é tudo achismo, né? Eu vou fazer um achismo, eu sei que a galera aqui que gosta muito do Bolsonaro vai ficar me xingando aqui no YouTube, mas nós viemos, como a Ana falou, de um momento, não é só os 20 centavos, não é a corrupção, e a população derrotou um governo que eles achavam que era um governo ruim, que foi o governo da presidente Dilma, e elegeu um Bolsonaro em cima principalmente da questão da não corrupção. Identificaram que o Bolsonaro ia ser um deus, não ia ter corrupção. E ao longo desses meses, o negócio da rachadinha, o negócio agora da ABIN, isso também decepciona parte do eleitor, não aquele eleitor que é bolsonarista ferrenho, mas sim aquele eleitor que votou com a convicção que a corrupção ia diminuir. Isso também aumenta o sentimento que a corrupção continua e que nada vai ser resolvido. Pra fechar, Diogão. Agora, a minha percepção um pouco diferente é que junto da população a corrupção diminuiu, sim. Eu, quando era criança, via praticamente todo motorista andar com algumas notas de dinheiro na carteira, junto do documento do carro. Porque assim que fosse parado, ele abria, entregava o documento e já estava uma caixinha lá e a multa não vinha. Eu não ouço falar nisso hoje em dia, eu não vejo essa corrupção junto da polícia. A população, no cotidiano, enfrenta muito menos corrupção, felizmente. Só que isso, certamente, gera ainda mais indignação de ver que nas esferas mais elevadas ela só... Que hoje é no Pix, Diogão. Alessandro Azzoni pediu, nós temos 22 segundos. Não, é rapidinho. A questão de estar te explicando por que não é tão importante a questão da corrupção na opinião da população, porque assim, se nós analisarmos as séries históricas do Brasil, toda vez que teve um impeachment ou um movimento muito forte para derrubar o presidente, é ter crise política associada com crise econômica. Crise política, o Temer teve pedido de impeachment e não rolou, porque o Brasil vinha crescendo, geração de emprego. Dilma caiu porque estava dois anos com recessão, crise política e crise econômica. Collor a mesma coisa. Então, por isso que a percepção de questão de corrupção passa para terceiro, quarto, quinto plano, porque principalmente a econômica, a questão que eu levo em consideração o meu custo de vida que vai melhorar para mim.